Olá, você leitor do ContiNet que nos acompanha aqui pela TV ContiNet Notícias. Hoje eu recebo o médico infectologista Dr. Genilson Leite. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Nani. Obrigado pelo espaço. Fico à sua disposição para as perguntas que você achar necessárias. Hoje nós vamos falar a respeito da varíola do macaco. É mais uma doença que vem preocupando aí, já são mais de 20 países que diagnosticaram a presença da doença e recentemente, na semana passada, tivemos a notícia de que na Bolívia, aqui na fronteira com o Acre, já há casos confirmados. Isso levanta um alerta. A própria CESACRE já disse que está alertando os municípios, a Prefeitura de Rio Branco e outras prefeituras já emitiram alguns alertas com os cuidados necessários. Doutor, eu queria que o senhor começasse falando a respeito de como que é essa doença. Então, Nani, primeiro dizer que, de fato, essa questão da varíola dos macacos, ou do macaco, é uma doença que ela representa uma preocupação para a comunidade internacional. Não somente pela sua letalidade, mas também pela maneira como ela vem se espalhando recentemente e ganhando proporções em que a gente não sabe até onde chegará, porém que há pensadores dessa área epidemiológica que entendem a capacidade dela de se tornar até uma pandemia, apesar que os mecanismos que nós temos hoje relacionado aos cuidados, eles são bem mais eficientes do que quando começou a pandemia do coronavírus. Por exemplo, citar aqui que nós hoje temos vacina, nós temos já a vacina da varíola humana, que representa aí uma imunidade de até 80% da varíola do macaco. Então, essa doença é uma doença viral, ela é causada por um vírus que ele acaba causando sintomas nas pessoas, é muito parecido com quase toda a ação de vírus da mesma família ou da maior parte dos vírus, que é a febre, a dor de cabeça, a dor no corpo, a dor nas costas. Esses são sintomas comuns, que a gente chama quase todas as entidades ou as doenças virais, mas para além disso, ela causa também um aumento dos linfonodos, que as pessoas aqui na nossa região chamam de landra, Elas inflamam, essa doença e vírus inflama os linfonodos na região cervical e posteriormente causa bolhas, que a princípio são bolhas com líquido claro transparente, mas que depois fica um líquido purulento. Enfim, é uma doença que tem um potencial de letalidade, ou seja, pode matar também. Esse vírus que está circulando, a letalidade dele chega até 1%, É um vírus que é uma letalidade que de certa maneira preocupa e que na maior parte das vezes a transmissão se dá, a partir do contato direto, a partir de gotículas, de saliva, a partir de contatos mais diretos. O líquido que sai da bolha também, às vezes se toca em outra pessoa, pode transmitir a doença para essa outra pessoa. Mas enfim, as sintomatologias, eu acabei já falando um pouco sobre a forma de transmissão, mas as sintomatologias são essencialmente essas. Existe um período também de incubação, que chega aí, ou seja, entre a pessoa ter contato com o vírus até ela começar a apresentar as primeiras manifestações, há um período aí de mais ou menos 10 a 14 dias, para que ela possa vir apresentar os primeiros sintomas. Já que ela é uma doença transmitida pela forma que o senhor falou, por gotículas, qual é a forma ideal de prevenção dela? Olha, assim, na verdade, existem várias formas de prevenir. Ela é também transmitida por gotículas, ou seja, quando você fala, essas gotículas de saliva, que pode atingir olho ou boca de outra pessoa, pode transmitir a doença para outra pessoa. Mas o contato direto também, ou seja, com o produto daquelas bolhas, que estouram, se uma outra pessoa pega, pode transmitir para outra pessoa. A relação sexual também está descrito que pode transmitir, não é uma doença eminentemente sexual, ou seja, uma DST, mas a relação sexual pode transmitir. Diante disso, os cuidados eles vão em diversas direções, desde o ponto de vista de quando uma pessoa está diagnosticada com essa doença, ou seja, todo mundo já sabe que ela está com essa doença,
ou está com a doença de pele parecida, é bom deixar essa pessoa um pouco mais isolada, né? Tomar os cuidados tanto respiratório quanto os contatos físicos para evitar a transmissão de um ser humano para outro. A OMS já tem recomendado a volta do uso de máscara, né? A gente sabe que está todo mundo cansado, viemos aí de uma pandemia, o uso de máscara por muito tempo foi obrigatório e essencial. O senhor acha que seria uma forma de prevenção também? Também é uma das formas de prevenção, haja visto que, como eu já falei, as gotículas, né, podem transmitir a doença. E aí nós estamos vivendo um momento no mundo, né, que não chega a ser um momento parecido com o que os nossos ancestrais viveram, porque eles enfrentaram pandemias e doenças infecto-contagiosas bem mais graves do que a gente, por exemplo, a varíola humana. Para você ter uma ideia, naquele tempo matou milhões de pessoas e passou anos e décadas matando gente até surgir a vacina. Né? Assim como outras, a poliomielite, a própria tuberculose, que até hoje ainda afeta, né? Várias outras doenças, a peste, várias outras doenças naquele tempo matou a grande parte da humanidade. Mas assim, nós vivemos um momento em que nós precisamos tomar cuidado, o mundo ficou pequeno no sentido de uma pessoa sair de um canto para o outro, né? Você vai para a China, aí ele vem para cá, para o Brasil, vai para os Estados Unidos, vem para o Brasil, vai para a África, vem para o Brasil. Então, há uma interação muito grande da população planetária, há um aumento da circulação das pessoas e os vírus sempre existiram e sempre vão existir, né? Os vírus, eles estão em todos os espaços e eles passam um determinado tempo nos animais e ali eles vão vivendo nos animais, vão passando um tempo, décadas das suas vidas, até que eles fazem um salto, que a gente chama um salto para o ser humano e passa a adquirir uma capacidade de infectar e de ser transmitido de um ser humano para outro. É por isso que muitas vezes aparecem as epidemias e as pandemias. Agora, doutor, a gente vem de um período, né? Tivemos a coronavírus, uma gripe mais forte nesse período. A gente está vivendo algum momento, cientificamente falando, que esteja propício a esse tipo de doenças? Sim, é o que eu acabei de dizer. Não por conta, digamos assim, da imunidade humana, ou por conta que seja uma coisa que, digamos assim, há uma predisposição do ser humano em ter isso, a sua genética, mas pela própria situação epidemiológica do planeta, né? Pela própria situação em que nós vivemos e de contatos múltiplos, ou seja, a população do planeta está crescendo. Nós já somos 7 bilhões de pessoas, então é muita gente. Os nichos dos animais, onde grande parte dos vírus ficam por décadas e décadas, nós estamos invadindo, né, as florestas, nós estamos invadindo esses habitats desses animais e eles estão, né, sendo expulsos dali, ou nós estamos eliminando eles. Então os vírus, eles saltam, né, daquele organismo animal para o ser humano, e isso sempre existiu, né? E agora também, em função do aumento da população mundial, vai existir também por conta da circulação das pessoas de um lugar para outro. Doutor, agora, muitos especialistas dizem que é só uma questão de tempo mesmo para o vírus chegar aqui. Afinal, quando está com uma doença assim viral, é o tempo de um voo, né, para ela chegar em um país ou outro. Existe um público que deva ter mais cuidado, como, por exemplo, no coronavírus, grávidas, tinha um público-alvo ali que precisava de um cuidado maior. Existe isso com essa Sim, doença sempre, também? né? Sempre há públicos, né, que a gente precisa ter mais cautela e cuidado com eles. Sobretudo aqueles que estão no extremo da vida, né, que são as crianças, os idosos. Por quê? Porque a imunidade deles é muito mais frágil. A das crianças está em formação, a imunidade, e a dos idosos já está em depressão, né? Então, esses dois públicos, naturalmente, eles estão mais suscetíveis, eles correm mais risco de adoecimento mediante a circulação de uma doença, de uma bactéria ou de um vírus. No meio disso, existe também as mulheres grávidas, que do período da gravidez é um período em que a imunidade da mulher também baixa, né? Existem as populações imunossuprimidas, né, que são os etilistas, as pessoas que bebem, né, os alcoólatras, tem também as pessoas que vivem com HIV,
essas populações elas têm uma imunidade, né, mais frágil e naturalmente elas podem ser acometidas de forma mais fácil por determinadas doenças, vírus, as pessoas que têm doenças crônicas também, os nefropatas, ou seja, a população que tem problema nos rins, os cardiopatas, as pessoas que têm problemas cardíacos. Então, todas essas populações são populações suscetíveis, que a gente tem que tomar mais cuidado. Agora, a vacina contra a varíola, ela não está mais disponível, não é? Pelo que eu li, posso estar errada, mas pessoas com menos de 40 anos, elas já não têm essa vacina no calendário normal. Você acha que é necessário que essa vacina retorne? Acha que há um movimento para isso? Esse período é bom para descobrir a idade das pessoas, né? Então, muito provavelmente a gente percebe que vai voltar a vacina, né? O que está acontecendo? Nós estamos vendo que há uma velocidade até acelerada da chegada da doença até outros continentes. Você acabou de falar, a Europa, né, vários países da Europa já identificaram o caso da varíola dos macacos ou do macaco. Os Estados Unidos também, aqui na Bolívia também. E muito provavelmente nós temos casos já no Brasil. O que ocorre? No Brasil, os nossos elementos de identificação, a sensibilidade do nosso sistema epidemiológico, do nosso sistema de vigilância, ele é menos sensível, né? Ele é menos sensível do que dos Estados Unidos, que tem uma série de estratégias, da Europa, que tem uma série de estratégias para identificar essas doenças. Então, muito provavelmente, nós já temos pessoas com casos no Brasil. Agora, quando é que vai ser descoberto o primeiro caso? Nós ainda não sabemos. Então, muito provavelmente também haverá, sim, a necessidade de produzir a vacina, né, da varíola humana, que é altamente efetiva, inclusive para a questão da varíola dos macacos, ela tem 80%, né, de sensibilidade, ou seja, de capacidade de produzir uma imunidade no corpo humano, e que essa imunidade tenha eficiência e eficácia para combater o vírus. Bom, doutor, tem algo mais que eu tenha esquecido de perguntar e seja importante ressaltar sobre esse assunto? Não, só destacar que o cuidado com doenças como essa precisa ser um cuidado coletivo, não pode ser apenas uma preocupação do poder público. Por mais que exista as orientações do poder público, por mais que exista os centros, né, de orientação, diagnóstico, é muito importante as pessoas ficarem atentas. As pessoas, nós moramos numa região de fronteira, nós vimos que já foi um caso diagnosticado aqui na Bolívia, então é necessário que as pessoas tomem os cuidados a partir do momento em que comece a ter febre, dor de cabeça, dor no corpo, ou aparecer alguma vesícula ou bolha no seu corpo. Tomar cuidado com isso, à medida que apareça, buscar um posto de saúde para poder, né, ser consultado pelo médico e dali ele dá as orientações que são necessárias. Muito obrigada. De nada.